Olá, senhores. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como pode ser detrimental você querer ajudar o outro. Como pode ser detrimental para você, você pode se ferrar nisso e pode ferrar a pessoa que você supostamente está ajudando também. Então, muitas vezes a ajuda é inútil. Muitas vezes ela é ruim, ela destrói você e a pessoa que você quer ajudar. Eu vou tentar discorrer aqui a respeito de um relato pessoal da minha própria vida. Tinha uma tríade de amigos, a qual eu fazia parte na adolescência. Tem o Paulo, o Luiz e eu. O Paulo, desde pequeno, eu já. Poxa, eu conheço o cara desde uns 12, 11 anos, já conheço a família dele. O Paulo sempre foi irresponsável, ele sempre fez muita coisa errada e nunca sofreu as consequências disso, porque ele era mentiroso, bem mentiroso, provavelmente ainda é, né? É muito difícil a pessoa mudar isso, é muito mentiroso. E sempre papai e mamãe passavam a mão na cabeça dele assim, ó. E o que acontece? Na adolescência, o Paulo começou a namorar com as menininhas. Nessa de namorar com as menininhas, ele foi um feito de cavalo. A gente até zoava muito na infância chamando ele de cavalo, porque pela aparência dele, é sacanagem, mas criança é um bicho mau. E ele realmente se tornou um cavalo não só na aparência, um cavalo na atitude. Ele deixava com que as mulheres montassem em cima dele. Nisso, ele começou a se relacionar com uma mulher. Eu, eu era. Cheguei a conversar bastante com essa namorada do meu amigo na época. Pode-se dizer que, entre aspas, éramos amiguinhos também. E essa menina tinha um problema, tinha diversos problemas. Por exemplo, o tipo de mulher que se corta, é o tipo de mulher que não oferece nada, que é insuportável, que não respeita o outro, que quer controlar a vida dele. Era um negócio muito ruim pro Paulo, era um negócio feio. A gente percebia isso, o Luiz e eu percebíamos isso. A gente falava pra ele, a gente ajudava ele. A gente, poxa, conversava com ele, cara, isso aqui, isso aqui. A gente tentava ajudar ele e isso era um problema, por quê? Porque ele não ouvia. Isso desgastava a gente, porque, poxa, a gente estava gastando língua, gastando saliva para tentar ajudar o nosso amigo. Ele não ouvia, saía de um ouvido, entrava no outro. Às vezes ele ficava puto com a gente por a gente tentar ajudá-lo. E você pensa, o Paulo está errado, né? De não aceitar essa ajuda, de se sujeitar, sim. Só que eu e o Luiz estávamos errados também por querermos impor-nos sobre o Paulo. A gente tava querendo ajudar o cara. Só que a gente não devia ajudar o cara. O mesmo erro que a gente estava cometendo era um erro que os pais dele cometiam. Passar a mão na cabecinha dele. Ele era um cara que não ouvia. Então ele precisa. Uma pessoa que não ouve, que não observa, precisa aprender com os próprios erros. Ela precisa ir lá, fazer a coisa errada e ver tudo se desmoronando para ver, poxa, isso aqui não é errado. Isso aqui é errado, quero dizer. A pessoa tem que ir lá e assumir a responsabilidade das consequências da sua ação. Muitas vezes você, ao ajudar uma pessoa, você pode acabar sendo por uma autossabotagem. Primeiro, você vai estar se desgastando, igual eu estava, tentando ajudar o Paulo. E além de se desgastar, o Paulo, a pessoa que você está ajudando, pode desenvolver uma hostilidade para com você. Então isso vai ser péssimo para suas relações sociais. Não ajude as pessoas. Existe uma outra questão
que é a autonomia do autodesenvolvimento. As pessoas não têm isso em geral. São pouquíssimas pessoas que têm essa autonomia. Mas você precisa respeitar a pessoa como um indivíduo que tem a responsabilidade pelas próprias ações. Eu queria me impor sobre o Paulo. Paulo, você tá sendo um retardado. Olha o que a mulher tá fazendo com você. Olha o jeito que ela te trata, o jeito que ela fala com você, cara. Olha, você gasta dinheiro dos seus pais. Nem trabalhava na época. Você gasta dinheiro dos seus pais, você rouba dinheiro da sua mãe, basicamente, pra dar presentinho pra sua namoradinha. E ela era bem mais nova que ele, era engraçado. Ela tinha uns 14 e ele... Não, ela tinha uns 13 e ele uns 16 anos de idade. Então era uma criança ali para 13 pra gente era criança. A gente que era o auge, adultos de 16 anos, uma pessoa de 13 anos era uma criança. Então ele estava se relacionando com uma criança, a criança mandava nele, era muito engraçado. Só que a pessoa, voltando para a autonomia do autodesenvolvimento, a gente tem que respeitar a pessoa e dar a autonomia necessária para ela se desenvolver. A pessoa que não tem essa autonomia, que tá sempre tem alguém passando a mão na cabeça dela, a pessoa não se desenvolve, a pessoa para no tempo. E é justamente o que aconteceu com ele, muito pelas criações de pai e mãe. Percebam isso é muito importante. Muito de vocês talvez não percebam, mas se reflita consigo mesmo. Tire esse momento para refletir. Muitas das suas convicções, muitas das suas atitudes, das suas formas de pensar vêm da sua criação. Se você tem pai e mãe presente, vem do que você passou ali em casa, de como eles te tratavam, de como você era punido e castigado quando você fazia uma coisa errada, que é o que criança faz, né? Criança não controla muito bem seus impulsos, é papel do pai e da mãe punir e mostrar o que é certo e errado. No caso desse meu amigo, os pais passavam muito a mão na cabeça dele. E o cara cresceu, entre aspas, amadureceu, não cresceu nem amadureceu. Ele completou mais anos de idade sem crescer mentalmente, sem crescer espiritualmente. E a gente tentando ajudar ele, uma tolice. Depois de alguns anos, terminou com essa menininha, achou outra menininha pra montar em cima dele. O problema não tava nas menininhas, o problema tava nele. Qualquer mulher que se relacionava com ele montava em cima... Perdão. Qualquer mulher que se relacionava com ele montava em cima dele. Ele era visto como um burro de carga, não era visto como um ser humano. Era visto como um animal, um objeto. E ele não se respeitava. Ele estava bem em ser tratado como um objeto. E é aí que não podemos cometer o ato de arrogância fatal. Porque eu acho isso errado? Eu acho isso errado, acho isso ridículo. Eu ia fazer isso? Não, evita ao máximo. Isso daí é uma coisa detrimental pra mim, se eu fizesse. Mas ele era, não vou dizer feliz, ele era confortável nessa situação. É confortável nessa situação. E quem sou eu pra dizer o que ele deve fazer da vida dele? Ninguém. Eu só posso dizer o que é bom pra minha vida. Você só pode dizer o que é bom pra sua vida. E muito do que eu tô falando aqui, você pode descartar. Por quê? Você tem que levar só aquilo que você vê que faz sentido. Se eu por acaso falar uma coisa que pra você não faça sentido, você descarta. Se eu falar alguma coisa que faz sentido, você pensa e absorve. Por quê? Eu estou te aconselhando? Não, não estou te aconselhando. Você está se auto-aconselhando. Você está usando este vídeo aqui e as minhas falas para interpretar da sua forma e usar isso para o seu autocrescimento. Isso é um processo de individuação. Não é sobre
Por exemplo, vamos supor que eu fosse um youtuber famosíssimo aqui. Eu tenho um monte de gente me idolatrando e achando que tudo que eu falo é certo. Igual fazem com muitos pensadores da filosofia. Gente que acredita que tudo que Aristóteles diz está certo. Que gosta muito do Nietzsche. Aí, poxa, tudo que o Nietzsche diz está certo. Isso é incomum. O comum é você concordar com uma pessoa em 60% a 90%. Se você concorda em tudo que uma pessoa fala, ou é muita coincidência, ou você está deixando de mão, está abrindo mão da sua própria individualidade e da responsabilidade. Você aceitando tudo de forma passiva que vem da outra pessoa, isso daí já é um erro. Outra coisa muito interessante a se pensar é ajude. Eu não falei que para você não ajudar os outros, certo? Mas é bom ajudar. Isso faz bem para outra pessoa, a depender. Isso também faz bem para você, porque você se sente validado. Todo ser humano é egoísta. Todo mundo é egoísta, no final das contas. Mas na hora de ajudar uma pessoa, você tem que pensar: poxa, isso daqui vai fazer mal para mim? Se fizer, não ajude. Isso daqui vai fazer mal para a pessoa? Olha só, quando uma pessoa se coloca naquela situação por livre e espontânea vontade, você não ajuda. Por exemplo, vamos falar de mendigo. Se uma pessoa ali usou muita droga e tá vivendo na rua porque é um drogado, ela se colocou aos poucos, ao longo do tempo, naquela situação por espontânea vontade. É um preguiçoso, uma pessoa que não assumiu sua responsabilidade. Você ajuda? Não. Agora, se você vê um mendigo ali que é um cara que se esforçou, que se ferrou muito na vida, foi demitido, perdeu o que tinha, mas está ali se esforçando, uma pessoa que está aberta à ajuda, você ajuda. Tem gente que está no fundo do poço por livre e espontânea vontade, o que era o caso desse amigo Paulo. Ele era sim um burro de carga, um cavalo, como a gente brincava com ele, porque ele queria. E foi uma falta de sabedoria, uma falta de discernimento minha, é uma enorme falta de discernimento minha tentar ajudá-lo. Aí, se ele por acaso pedisse a sua ajuda, às vezes ele pedia, mesmo assim não vale a pena ajudar, porque era uma coisa que eu me desgastava, era uma perda de tempo. Eu podia estar fazendo outras coisas, jogando um joguinho, lendo alguma coisa, fazendo qualquer outra coisa, dormindo, mas eu tava ali gastando saliva, conversando com uma pessoa que não queria ser ajudado. E não faça isso, não ajude as pessoas. Isso também pode entrar, é um assunto para outro vídeo, a respeito de você ver uma situação a qual parece ser injustiça e querer ajudar a pessoa. Você vê ali por fora uma situação de violência e vai lá ajudar. Não é recomendado, é possível que você morra nessa brincadeira, como muitos casos de jornais acontecem de pessoas bem intencionadas. Pode ser que seja um golpe, uma pessoa ali fingindo para te assaltar. É muito perigoso, então muito cuidado a ajudar as pessoas. Passando aqui para adicionar que você deve se lembrar de analisar a situação e ver se aquela ajuda vai ser boa para você, se compensa. Em geral, por exemplo, eu fazendo vídeos aqui, eu posso acabar ajudando alguns, só que eu faço isso muito mais por mim, por conta da monetização que eu posso ganhar um dia e que eu me sinto bem desabafando aqui, relatando. E eu treino a minha didática de certa forma, mas lembre-se, ajude só a pessoa que está disposta a ser ajudada. E se isso não fizer mal a você.